Começando por estas declarações em relação aos primeiros 100 dias deste governo, parece que as medidas a nível fiscal postas em prática, exigidas aos portugueses, estão a ser corretas. Defendes a posição de Eduardo Catroga, víamos agora a dizer que ainda é cedo para fazer críticas ou já é tempo para fazer críticas? Eu concordo que ainda é cedo, mas claro, podemos fazer um balanço daquilo que foi feito nestes 100 dias e até agora, de facto, tem havido um peso muito superior em termos de aumento de receitas, ao contrário daquilo que é o plano do Governo, que é conseguir que 2/3 da redução do déficit venha por corte de custos a nível do Estado. E, portanto, neste momento o que vimos foi, e o que era natural também que acontecesse, foi um aumento de impostos que tem resultados mais imediatos nas contas, nas contas públicas, o que era necessário para se apresentar uma correção e uma inversão da tendência que tinha vindo a ser verificada até agora. E muito importante que isso fosse realizado rapidamente. E, portanto, esperamos agora, nos próximos 100 dias, ou no tempo que se segue, que venham a ser feitas cortes de custos e que venham a ser apresentadas medidas e reformas a nível de emprego, a nível de arrendamento, de justiça, que permitam criar aqui as condições necessárias a que Portugal, depois do reequilíbrio das contas públicas, entre numa fase de crescimento sustentado. E é isso que aguardamos por parte do Governo. O próprio Primeiro-Ministro já disse, fez questão de dizer este fim de semana, que este Governo vai fazer os cortes da despesa do Estado mais elevados das últimas décadas. Acaba por ser uma notícia que, de uma forma geral, os portugueses querem ver concretizada. Sem dúvida, até porque o aumento das despesas do Estado nas últimas décadas também tem sido, sobretudo nos últimos 6 anos, tem sido exponencial e, portanto, naturalmente agora exige-se a inversão dessa tendência e o trabalho a fazer é, de facto, neste momento bastante mais difícil porque tem que ser feito, os cortes têm que ser executados numa altura em que o país está em recessão e, portanto, mais difícil ainda é a execução desses cortes de despesa pública, mas terão que ser feitos para o reequilíbrio das contas e reformas também têm que ser feitas para que se possa criar condições de crescimento no futuro. Parece que os portugueses estão mais conhecedores dos problemas do país, nomeadamente económicos e financeiros, e que, consequentemente, estão mais atentos ao papel do Governo, às medidas do Governo. Eu penso sim, eu penso que uma das consequências desta crise foi precisamente o alertar os portugueses para as consequências que pode ter a má gestão das contas públicas do Estado e as consequências que mais tarde isso tem nos portugueses, em todos os portugueses. E, portanto, penso que vai chamar mais a atenção numa próxima fase de crescimento à gestão das contas públicas e aos erros que se possam vir a ser feitos em termos de gestão das contas públicas. E acabam por traçar um certo paralelismo entre aquilo que o Estado faz e as microeconomias domésticas de cada um. Exatamente, o impacto que a gestão e que a gestão do Governo pode ter no bolso de cada português. Pedro, olhando para outra questão, os fundos acabam por não ser alheios a esta situação, à crise do país, às medidas e, nomeadamente, às atenções que não são apenas a nível interno. Toda a Europa, pelo menos, e vários analistas norte-americanos, nomeadamente Nouriel Roubini, têm falado muito sobre Portugal, estão atentos a estas medidas e, sobretudo, ao futuro do país e ao futuro destas medidas, se vão vingar, se não vão vingar. A verdade é que, para já, as pressões continuam muito elevadas. O PSI 20 com quedas bastante acentuadas no mês de agosto, que foi o pior desde novembro de 2010, e os fundos de ações nacionais acabam por ser o reflexo disso mesmo, destas quedas. O que é que se pode dizer aos investidores, a quem quer comprar ações das cotadas portuguesas? O que é que se diz numa altura como esta e perante estes dados, com os principais fundos de ações nacionais a caírem entre 9% e 10%? De facto, enfim, os mercados europeus e americanos têm estado em queda. Desde o princípio do ano já registaram perdas significativas, mais pesadas na Europa, cerca de 10, 15%, talvez desde o início do ano. Nos Estados Unidos, ligeiramente menos, mas mesmo assim significativas, na ordem dos 5, 10%. E o PSI 20, naturalmente, não foi exceção, sobretudo em Portugal,
perante as medidas de austeridade e contenção orçamental que estão a ser implementadas e já o débil crescimento económico que o país apresentava, é perfeitamente natural que o PSI 20 tenha vindo a registrar quedas significativas e, portanto, os fundos de ações estão totalmente expostos a este comportamento de mercado e naturalmente registaram também eles perdas, tentando naturalmente minimizar a sua exposição aos setores de maior queda, aos setores mais alavancados, à banca. Nomeadamente o setor financeiro, os próprios dados da CMVM revelavam precisamente isso, que estas quedas de 9% e 10% só no mês de agosto acabaram por não ser maiores, porque houve um corte na exposição, nomeadamente ao setor financeiro, que tem sido também um dos mais penalizados. O setor financeiro português tem sido muito penalizado pelo contexto em que se insere, de falta de crescimento económico, pelas exigências de capital que lhe têm vindo a ser exigidas, que implicam uma redução do balanço dos bancos e, portanto, uma redução do valor criado. Mas também pouco devido à situação da própria banca europeia e um pouco por todo o mundo. Sem dúvida, o contexto... Depois da falência do Lehman Brothers, criou-se todo um novo paradigma e sempre que há sinais de alerta, esse alerta é muito maior, muito mais sentido do que era há alguns anos atrás. É verdade. Portanto, o too big to fail deixou de ser verdade, portanto os maiores bancos deixam de estar acima de qualquer suspeita e passam a ser analisados, exatamente, e passam a ser analisados à lupa para ver de facto se as posições que têm se estão adequadamente garantidas e provisionadas se tal for necessário. E, portanto, é precisamente esse o exercício que a Troika está a fazer agora, que revendo os critérios através dos quais os bancos têm vindo a constituir garantias e provisões e os critérios através dos quais têm vindo a ser supervisionados pelo Banco de Portugal. E portanto, é possível que venham a surgir daí alguns ajustamentos e algumas diferenças de entendimento sobre como é que estes ativos devem estar garantidos e provisionados. E, portanto, a Banca Nacional tem vindo a sofrer bastante, tanto pelo contexto macroeconómico em que se insere, como pelo contexto particular da economia portuguesa e das exigências de capital específicas à Banca Nacional. Que cenário, que expectativas é que há para os próximos meses, para os índices europeus e, naturalmente, para o PSI 20? Muita incerteza a marcar? Eu penso que, naturalmente, a incerteza em relação ao crescimento económico mundial é grande neste momento, tanto na Europa como nos Estados Unidos, porque a exposição à dívida pública é demasiado elevada, porque os déficits estão demasiado altos e porque o crescimento económico não é suficiente para sustentar esta situação. Portanto, prevêem-se medidas de contenção orçamental tanto na Europa como nos Estados Unidos e enquanto toda esta incerteza existe, é natural que haja grande volatilidade nos mercados bolsistas e perante este cenário macroeconómico de potencial não crescimento das principais economias mundiais, não necessariamente recessão, mas não crescimento, é natural que se venham a registrar algumas perdas nos meses que se seguem. As cotadas, o investir nas ações de cotadas europeias tem perdido o interesse por parte dos investidores nestes últimos meses? Não necessariamente, tem havido grande volatilidade no mercado e isso tem criado grandes oportunidades de mais-valias para os investidores no mercado acionista e, portanto, tem havido muito interesse e muito investimento canalizado para o mercado acionista, naturalmente com precauções adicionais neste momento de maior incerteza. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor.